Bom dia, meus queridos, graça e paz a todos. Estamos aqui em mais um vídeo da nossa caminhada sobre a Semana Santa. Na última postagem, no último vídeo, nós falamos sobre o Domingo de Ramos. Então, estamos fazendo essa caminhada do entendimento do dia a dia de Jesus na semana que vai culminar lá no final na crucificação de Jesus e na sua ressurreição. Então, nós vamos entender, que é chamado como essa Semana Santa, quais foram os meandros, quais foram os acontecimentos mais importantes registrados nos evangelhos nessa semana tão importante para nós cristãos. Vamos relembrar a vida do nosso Senhor. Então, como nós falamos no último vídeo, nós falamos sobre o Domingo de Ramos, da entrada triunfal de Jesus, que Jesus ele entra em Jerusalém, ele é recebido com muita festa, e o pessoal gritava hosana. E nós vemos que ao final desse dia do Domingo de Ramos, pós a entrada triunfal, pós a entrada de Jerusalém montado no jumento, na entrada que nós chamamos como entrada triunfal, nós vemos que passa o dia e Jesus, ao acabar esse dia, Jesus ele decide ir para Betânia para ir dormir. Então, no final do Domingo de Ramos, Jesus vai para Betânia com os 12 e ele vai lá dormir em Betânia. Então, Jesus sai de Jerusalém, vamos entender um pouco a geografia. Jesus sai de Jerusalém, lugar que ele tinha acabado de chegar, e vai para o povoado ao lado, em Betânia, como a gente falou, que pouco antes de entrar em Jerusalém, eles passaram por Betânia. Então, Jesus volta em Betânia para descansar. Nós vemos que Jesus ele fica bastante vezes em Betânia nessa semana, porque ele tinha muitos amigos lá. Lázaro, Maria e Marta. Então ele fica bastante tempo em Betânia, sai de Betânia e vai fazer as obras em Jerusalém, vai pregar, vai curar. Então nós entendemos assim a vida de Jesus. Então ele foi para Betânia dormir. E nós aprendemos, de acordo com o Evangelho, que Jesus, ao acordar no dia seguinte, que daí nós conhecemos como Segunda-feira Santa, ele ao acordar nessa segunda-feira, ele vai dizer que ele tem fome. Então foi nesse momento que ele teve fome. Então ele acordou, ele levantou e falou que estava com fome. E ao levantar ele viu uma figueira ao sair. E a figueira, ela é a famosa passagem da figueira que não dava fruto. Então ao olhar essa figueira, Jesus disse o seguinte: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, isso em Marcos 11:12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. É muito interessante esse versículo, que depois ele vai ser concluído mais para frente. A gente vai entender o que aconteceu com a figueira. E isso já é uma referência, isso já é um sinal do embate que Jesus teria com os doutores da lei, que nós vemos no Domingo de Ramos que já começaram a questionar ele, já não estavam gostando do que estava acontecendo. E esse sinal da figueira ele é muito emblemático, porque a figueira, assim como a oliveira, que são árvores que dão lá na região de Jesus, na região de Israel, é chamado por diversas vezes como representação do povo de Deus na Bíblia, como o povo de Israel. E eu fui pesquisar um pouco sobre a figueira e eu pesquisando, eu encontrei que é muito interessante que a figueira, ela primeiro, ela dá o fruto, para depois ela dar as folhas. Então o fruto vem primeiro. O que Jesus viu quando ele bateu o olho para a figueira? Que ele olhou e nada encontrou, não encontrou nenhum fruto, a não ser folhas. Então ela tinha folha, mas não tinha fruto. E isso é muito emblemático que vai acontecer durante esses dias, porque ele vai ter muito embate com os fariseus, com os doutores da lei, que eram hipócritas, que obrigavam as pessoas a seguirem a lei, mas eles mesmos não seguiam. E Jesus ele vai dar essa referência que às vezes quando a gente lê o primeiro passo não entende, mas os apóstolos e os discípulos eles entenderam. Então isso significa, como a gente pode dizer, que é a árvore farisaica dos fariseus, como a vida dos fariseus, doutores da lei, que é cheio de pompa, é cheio de folhas, é cheio de demonstrar algo por fora, mas na realidade não tem fruto.
E Jesus vai dizer o seguinte: ninguém mais coma desse fruto. E ele segue o caminho. E ele chega no templo. Aí vai ter algumas divergências de alguns teólogos que vão falar que esse ocorrido da purificação do templo foi no final de Domingo de Ramos, e outros vão dizer que foi na Segunda-feira Santa. E uma coisa, um adendo que eu tenho que fazer aqui, que esses acontecimentos de segunda, terça, quarta-feira da Semana Santa, há muita divergência de quando aconteceu. Então eu tentei pegar um segmento em que a maioria dos estudiosos da Bíblia segue. Então pode ser que algum outro vai falar, não, isso não aconteceu na segunda, aconteceu na terça ou na quarta, mas a gente precisa focar no que Jesus fez, que é o ponto principal. E Jesus ele chega no templo. E ao chegar no templo, nós vemos em Marcos 11:15. Chegando a Jerusalém, Jesus sai de Betânia, lembra? Passa, que é onde ele vê o filho, onde ele dormiu, e volta de novo para Jerusalém. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus, nesse momento, ele já está purificando. Essa semana é a semana de mudança, ele já está batendo de frente com as heresias, com as mentiras, porque ele sabe que o grande dia está chegando, que o grande dia dele está perto. Então ele começa a ter esse embate dos pensamentos dos fariseus, que era o pensamento que percorria toda a mente ali, principalmente de Jerusalém. E nesse momento tão importante que é a semana de Páscoa, então tinha muita gente em volta, muita gente observando, muita gente vendo o que Jesus estava fazendo. E ele começa a ter esse embate. Ele entra no templo e vê que tem pessoas vendendo as coisas lá dentro e transformando onde era para ser um lugar de oração. Jesus fala que se transformaram no covil de ladrões. Eles estavam com o enfoque de vender as coisas, principalmente vender os animais para o sacrifício, e o enfoque não era a busca do Senhor, mas sim essa busca de venda, essa busca de comércio, essa busca de ganância, e Jesus fica irado, e ele fica lá derrubando tudo, chega derrubando tudo, e ele começa a bater de frente e falar que todas aquelas coisas que eles estavam fazendo é errado. E ao sair do templo, junta um monte de gente em volta dele, e chefes e sacerdotes ficam olhando para ele, e os evangelhos nos relatam que eles não gostaram de nada disso que ele fez. E eles começam a pensar em meios de como matar Jesus. Então aí já vê que já estamos chegando no ponto do ápice. Ponto do ápice. Eles já estavam satisfeitos no domingo, agora eles já estão pensando em meios de como derrubar Jesus e matar. Eles vão dizer isso. Eles diziam que não gostaram do que Jesus, não gostavam do que Jesus falava e queriam matar ele. Então Jesus já está num ponto que ele está vendo que ele está entrando num embate muito grande. E ele não desiste, E eles perguntam para Jesus, eles fazem perguntas para Jesus. Perguntavam para ele com que autoridade ele fazia essas coisas, ou quem deu autoridade para ele. E é muito interessante que Jesus ele vai responder. Jesus responde com uma pergunta, eles perguntando para ele quem estava dando essa autoridade para ele entrar no templo, derrubar tudo e reerguer novas leis, novas regras, novas interpretações. E Jesus responde com uma pergunta, que é muito interessante. Jesus pergunta: o batismo de João, que era João Batista, era do céu ou dos homens? E é muito legal como os evangelistas eles colocam essa parte, porque vai colocar o pensamento dos fariseus. Que eles pensaram o seguinte: se a gente falar que o batismo de João Batista, lembrando que era o que veio antes de Jesus e preparou o caminho para quando Jesus viesse. Então ele batizava com o batismo de arrependimento. E Jesus perguntou para eles: esse batismo de João Batista era dos céus ou era dos homens? E eles pensaram: se a gente falar que é dos céus, o batismo de João Batista, Jesus pode responder: então por que vocês não acreditam em mim? Se João Batista falou que eu era o Messias.
E se a gente falar que não é dos céus e é dos homens, vão nos apedrejar aqui em volta, porque tem muita gente em volta que está querendo ouvir o que ele está falando. Então o que eles respondem? Não sabemos. E Jesus responde em seguida: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E daí, em sequência, a gente vai ver que vai acontecer duas parábolas que Jesus vai fazer, que é a parábola dos dois filhos e a parábola da vinha arrendada. Que eu não vou aprofundar aqui, senão não vai dar tempo. Mas ele basicamente, o que ele quer dizer com essas duas parábolas? Que Deus ele deu uma missão para o povo de Deus e que eles estavam esperando a volta do Messias. E através dessas duas parábolas ele vai demonstrar que o povo se corrompeu, que não estava fazendo as coisas que devia, principalmente a liderança, principalmente os fariseus, principalmente os doutores da lei. Eles não estavam fazendo aquilo que Jesus tinha mandado. Eles não estavam fazendo. E na parábola da vinha arrendada, Jesus vai falar uma coisa muito interessante. Mateus 21, 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado um novo povo que dê frutos do reino. Olha a referência agora voltando de novo lá na figueira. A figueira não tinha o quê? Não tinha frutos. E Deus está falando aqui, eu dei essa, no sentido dele, falando como Deus, entreguei a vocês o meu povo, o meu reino, só que vocês não dão frutos, vocês não têm amor, vocês são hipócritas. Então Jesus fala, eu vou tirar isso de vocês e será dado a um povo que dê frutos. Isso já é uma profecia messiânica do que ia acontecer mais na sexta-feira e depois com a ressurreição, e depois também principalmente em Atos, que seria derramado o Espírito sobre todos e todos nós seríamos povo de Deus, e não apenas o povo de Israel. Então que a partir desse momento que Jesus está dizendo, que quem é filho de Deus, quem é povo de Deus, é quem obedece os mandamentos dele, é quem tem frutos, é quem fala as coisas e os mandamentos do Senhor, mas não com hipocrisia, apenas de boca para fora, mas é aquele que segue realmente o Evangelho, segue realmente a verdade. E Jesus vai fazer essa parábola, eles vão ficar mais irritados, que no final das contas eles vão perceber que estão falando deles, que eles não estavam entendendo nada, eles não entenderam nem o batismo de João Batista, que sai entender que ele é o Messias. E ele vai falar que vocês não perceberam que eu sou a pedra de esquina angular. É isso que ele estava dizendo. O que é a pedra de esquina angular? É a pedra que sustenta todo edifício, todo um prédio. E ele é esse sustento. E eles não estavam entendendo que estava se cumprindo em Jesus as profecias que eles tanto falavam. Eles não entenderam, pois estavam voltados para o seu próprio ego. E eles ficam eufóricos, eles ficam irritados, eles tentam agora derrubar Jesus em outros meios, com a cilada do tributo, perguntando se Jesus ele pagava tributo, se era lícito pagar tributo. O que é tributo? Pagar um imposto para o Império Romano. E Jesus vai responder, ele vai falar aquela frase que é tão famosa, dai de César o que é de César, dai de Deus o que é de Deus. Falando que deve sim pagar os impostos, mas não deve esquecer das coisas de Deus. E depois os saduceus, que era outra classe política de religiosos, que eram os que ficavam mais no templo, vêm questionar a Deus, a Jesus, sobre ressurreição, perguntando, Moisés diz que a lei de Moisés diz que quando um homem morre e ele é casado, a filha deve se casar com o irmão mais novo, assim como estava lá no Antigo Testamento. E assim ela deveria ser passada para os irmãos mais novos para que ela fosse cuidada. E eles fazem uma pergunta meio que besta, mas para eles aquilo fazia sentido na época e eles queriam ver se Jesus mesmo tinha resposta para tudo. E eles falavam, se a mulher casou com o primeiro marido, ele morreu, casou com o filho, morreu de novo, e o outro morreu, e casou com outro filho mais novo, e assim sucessivamente, eles vão falar, acho que até de sete irmãos, e vão perguntar, e depois na ressurreição vindoura, ela vai estar casada com quem? Com quais dos irmãos?
E Jesus vai responder que nos céus não tem casamento, que eles não estão entendendo nada, porque é outra coisa que vai ser no reino dos céus. E eles estavam preocupados detalhes, com detalhes. E um último ponto, porque acontece muitas coisas e não dá pra gente aprofundar sobre tudo. Algumas tradições cristãs acreditam que a unção de Jesus em Betânia por Maria, que Jesus foi ungido por Maria, lembra que ela quebra o perfume dela de alabastro e unge Jesus, unge os pés de Jesus e ela limpa com os cabelos. Então, algumas tradições acreditam que esse ocorrido foi na Segunda-feira Santa, muito por conta do livro de João, que vai especificar isso. Só que daí, às vezes, tem outras interpretações que Marcos vai dar o entendimento que é outro dia. Mas algumas tradições acreditam que foi nesse dia. Em que momento aconteceu isso? Se foi na Segunda-feira Santa, nós não sabemos. Mas eu quero trazer esse momento agora para nós, porque nos próximos vídeos vão ter muitos acontecimentos e não vai dar para aprofundar. E esse momento é muito interessante. Que Jesus ele está em Betânia, então nós não sabemos se ele voltou para Betânia mais tarde ou se é no momento que ele acordou de manhã cedo em Betânia, mas ele está em Betânia e na casa de Lázaro, e lá estava Maria, estava Marta. E é nesse momento que Maria quebra o perfume nos pés de Jesus, um perfume que a palavra diz que é muito caro, que elas usavam só apenas no dia do casamento, porque era um objeto muito caro. Quando se quebrava, não podia reconstruir novamente a pedra que ficava o perfume. Então ela derrama esse perfume em um ato de honra nos pés de Jesus e limpa com o próprio cabelo. E os apóstolos em volta vão ficar revoltados, e principalmente Judas. No Evangelho de João vai dizer que Judas ele vai falar: você está gastando esse perfume? Não deveria gastar esse perfume, deveria dar aos pobres. E o próprio Evangelho de João vai falar que ele não estava preocupado com os pobres, mas sim com o dinheiro, pois ele cuidava do dinheiro. E o Evangelho de João vai falar que ele roubava o dinheiro para ele, então ele não estava preocupado com os pobres. E Jesus ele vai responder aquela resposta clássica, que os pobres sempre vai ter, mas a presença dele ali, naquele momento, era uma coisa muito especial. Muito especial. Ele vai falar um ponto que eu acho muito bonito. Quando derramou este perfume sobre meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Então, o que ele está querendo dizer? Já está chegando a minha hora de ser sepultado. Ele já estava tendo uma noção que estava chegando o momento que ele seria crucificado. E esse perfume que ela derramou sobre ele seria já uma profecia do perfume que se derramava nos mortos, para deixar o corpo, como que é a palavra certa? Deixar o corpo, o termo não é purificado, mas para manter o corpo. Então ele fala que já é uma referência no que vai acontecer no sepultamento dele. Então ele já estava vendo que aquele momento era um momento que estava já chegando na hora, já estava chegando no grande dia que ele seria entregue à morte. E esse perfume tem um simbolismo muito grande, pois ele aqui fala que o perfume, no Evangelho de João, vai falar que o perfume ele contaminou toda a casa. Então esse perfume, que é o perfume do ato de Jesus, já estava contaminando toda a região, todo o mundo. Aquilo já estava tomando uma proporção muito grande, pois já estava chegando o momento em que o Cordeiro Imaculado do Senhor ia se entregar por nós. E no momento que vai culminar lá na frente, como a gente vai chegar, que ele vai dizer: está consumado. Então todos esses embates, Jesus debatendo com os fariseus, que esse dia inteiro ele parece que ele separou para debater com os doutores da lei, com os sacerdotes, com os fariseus, é para ele mostrar que ele é a palavra da verdade, que ele é a própria verdade, e eles não estavam entendendo. Então ele estava purificando, ele estava demonstrando, deve haver frutos, e a gente vai ver amanhã, na quarta-feira, na terça-feira santa, nós vamos ver o que aconteceu com essa figueira.
E é muito interessante. Jesus ele está demonstrando que precisa ter uma atitude verdadeira para ser seguidor dele. Deve amar verdadeiramente, deve se entregar verdadeiramente, deve seguir os passos dele verdadeiramente. E ele estava purificando e demonstrando o que é o real evangelho, o que é as boas novas. E esse perfume já estava contaminando, que Jerusalém já estava em pólvora, já estava eufórico. O pessoal estava indo atrás dele, lá em Betânia, onde ele ia descansar, para ver o que ele ia fazer. Jesus estava na casa de Lázaro, eles queriam ver Lázaro que foi ressuscitado. Então era um momento que estava tendo muita comoção. Como a gente foi dito no Domingo de Ramos, muitos não estavam entendendo o que ele estava fazendo, achavam que ele ia derrubar o Império Romano, mas algo muito maior estava para acontecer. E assim se encerram os acontecimentos da Segunda-feira Santa. Lembrando que alguns outros teólogos e estudiosos das Escrituras vão dizer que alguns desses acontecimentos não aconteceram na segunda, mas sim na terça, na quarta. Mas o importante é entender o cerne. O importante é entender o que está acontecendo. E estamos aqui apenas tentando colocar numa linha cronológica essa semana tão importante para nós cristãos. Amém? Deus abençoe. Feliz Segunda-feira Santa. Que você siga essa caminhada até o Calvário com o nosso Jesus de entendimento. Deus abençoe. Tchau. Até a próxima aula amanhã.